O ar do Chiado, naquela manhã de setembro, cheirava a café torrado e a expectativa. Amara Oliveira inspirou fundo, o aroma misturando-se ao cheiro suave do seu próprio perfume de flor de laranjeira. O edifício imponente do ateliê Vasconcelos Design erguia-se à sua frente, as janelas altas como olhos antigos a observá-la. No seu interior, sabia, tecia-se alta costura portuguesa, um mundo de elegância e tradição. Um mundo que ela, Amara, filha de imigrantes cabo-verdianos dos subúrbios de Lisboa, estava prestes a adentrar. A pasta com os seus melhores esboços parecia pesar uma tonelada na sua mão. O seu coração batia um ritmo sincopado contra as costelas, um misto de excitação e uma apreensão antiga, quase familiar. Era o seu primeiro dia como designer júnior, uma oportunidade de ouro, conquistada com unhas, dentes e um talento que ela sabia ser excepcional. Mas a indústria da moda, com os seus padrões estreitos e a sua veneração por uma beleza eurocêntrica e esguia, era um campo minado para uma mulher como ela, negra, de corpo generoso, com um cabelo afro que desafiava a gravidade e as convenções. O seu vestido, um modelo arrojado em tons de anil e açafrão, um design seu que celebrava as suas curvas, já atraía olhares curiosos na rua. Ali dentro, sentia, seria um manifesto silencioso. Ao entrar no átrio luminoso, sentiu o peso da história do lugar. As paredes brancas eram adornadas com fotografias a preto e branco de criações icônicas da Casa Vasconcelos. Os outros designers que já circulavam pelo espaço pareciam saídos das páginas de uma revista de moda, maioritariamente brancos, esguios, vestidos em tons neutros e sofisticados. Amara endireitou os ombros. O seu talento não tinha tamanho nem cor, repetia para si mesma, como um mantra aprendido na infância, quando os comentários cruéis sobre o seu peso ou a textura do seu cabelo a faziam refugiar-se no mundo dos seus desenhos. A primeira reunião foi na sala principal, um espaço amplo com uma longa mesa de madeira polida. A senhora Beatriz Vasconcelos, a lendária diretora criativa, presidia. Era uma mulher de elegância austera, cabelo prateado apanhado num coque impecável, os olhos de um azul penetrante que pareciam analisar cada detalhe. Amara apresentou-se com uma voz mais firme do que se sentia. Foi então que os seus olhos se cruzaram com os de Carolina Amaral. Carolina era a personificação do ideal da Casa Vasconcelos. Alta, loira, com uma beleza clássica e fria. Designer sênior, irradiava uma aura de privilégio e confiança. O seu olhar sobre Amara foi rápido, quase imperceptível, mas carregado de uma avaliação que fez Amara sentir um arrepio. A senhora Vasconcelos anunciou o tema da próxima coleção para a Moda Lisboa, reconstrução. Um tema que fez o coração de Amara vibrar. Tinha tanto a dizer sobre reconstruir, sobre refazer, sobre dar novas formas à beleza. Mais tarde, já instalada na sua pequena estação de trabalho, um espaço funcional, mas impessoal, Amara tentava organizar as suas ideias. Sentiu uma presença atrás de si. Era Carolina. Bem-vinda, Amara, disse Carolina, a voz melíflua. Gostei do seu vestido. Bastante ousado. Fez uma pausa. A marca Vasconcelos é um pouco mais clássica, como sabe, mas tenho a certeza que se vai adaptar. O sorriso não lhe chegava aos olhos. Amara sentiu a primeira picada. Obrigada. Acredito que a reconstrução também pode passar por redefinir o clássico, respondeu, mantendo o tom profissional, embora o seu estômago se tivesse contraído. Carolina arqueou uma sobrancelha. Interessante. E afastou-se, deixando Amara com um sabor amargo na boca e a certeza de que os desafios que a esperavam iam muito além dos esboços e dos tecidos. Aquele era apenas o começo. As primeiras semanas no ateliê foram uma imersão total. Amara mergulhou no trabalho, determinada a provar o seu valor. O tema reconstrução inflamava a sua imaginação. Via nele uma oportunidade de tecer a sua herança cabo-verdiana com a modernidade europeia, de criar peças que fossem simultaneamente fortes e fluidas, que celebrassem a diversidade de formas e cores. Os seus esboços eram vibrantes, cheios de texturas inesperadas e silhuetas que desafiavam o convencional. Utilizava padrões inspirados em tecidos africanos, como o Ankara e a Capulana, reinventando-os com cortes contemporâneos e uma paleta de cores que ia dos tons terra-quentes aos azuis profundos do oceano. Mas a cada passo sentia a resistência subtil, a muralha invisível erguida por Carolina e pelo seu pequeno círculo de acólitos. Nas reuniões de brainstorming, as suas ideias eram frequentemente recebidas com um silêncio constrangedor ou comentários velados. Um pouco étnico demais para nossa clientela, não acha, querida? Perguntava Carolina com um sorriso condescendente. Ou talvez Amara pudesse explorar algo
menos específico, mais universal. A palavra universal, Amara percebia, era um eufemismo para branco e magro. Sofia Mendes, uma designer mais jovem e de ar tímido, com grandes olhos castanhos que pareciam absorver tudo, por vezes lançava a Amara olhares de simpatia. Mas permanecia em silêncio, intimidada pela assertividade de Carolina e pela cultura hierárquica do ateliê. Amara não a culpava. Sabia o quão difícil era encontrar voz num ambiente que parecia desenhado para silenciar quem não se encaixava no molde. As microagressões eram constantes. Os seus esboços eram esquecidos na pilha a ser apresentada à Sra. Vasconcelos. Era acidentalmente deixada de fora da lista de convites para almoços importantes com fornecedores ou para eventos da indústria onde o networking era crucial. Recebia conselhos não solicitados de Carolina sobre o seu cabelo. Um penteado mais controlado talvez fosse mais profissional, não? Ou sobre as suas roupas. Admiro a sua confiança em usar cores tão vivas. Mas o preto é sempre tão elegante, não acha? Cada comentário era uma pequena agulha, picando a sua autoconfiança. Numa tarde particularmente cinzenta, enquanto Amara retocava um desenho que lhe era especialmente querido, um vestido assimétrico que combinava a fluidez da seda com a estrutura de um tecido com motivos geométricos africanos, lembrou-se de um episódio na escola de moda. Um professor, depois de elogiar a sua técnica impecável, tinha-lhe sugerido que se concentrasse em mercados de nicho, especificamente o plus size. Como se o seu talento só pudesse servir a um segmento limitado, como se a beleza que ela concebia não pudesse ser aspiracional para todos. A memória trouxe de volta a velha dor, a sensação de ser colocada numa caixa, definida pela sua aparência antes mesmo de o seu trabalho poder falar. Amara suspirou, afastando a lembrança. Não se deixaria abater. Pegou no lápis com renovada determinação. O seu talento não tinha tamanho nem cor, e ela iria prová-lo. Um esboço de cada vez, uma costura de cada vez. Mesmo que o caminho fosse mais solitário e árduo do que imaginara. As semanas transformaram-se em meses, e a pressão para a coleção da Moda Lisboa intensificou-se. Amara, apesar do ambiente hostil, dedicava-se de corpo e alma aos seus protótipos. As suas mãos habilidosas transformavam os esboços em peças tridimensionais, cada uma carregada de significado e de uma estética que era unicamente sua. No entanto, as pequenas sabotagens começaram a tornar-se mais frequentes e preocupantes. Amostras de tecido que ela tinha cuidadosamente selecionado e pedido com antecedência desapareciam misteriosamente, apenas para serem substituídas por outras de qualidade inferior ou de cores completamente diferentes. Oh, desculpe, Amara, deve ter havido um engano no armazém, dizia Carolina com uma falsa solicitude, quando Amara questionava. Medidas cruciais para os seus moldes eram acidentalmente alteradas por quem quer que tivesse mexido nas suas coisas durante a noite, resultando em horas de trabalho desperdiçado. Ficheiros digitais dos seus designs, guardados na rede partilhada do atelier, por vezes apareciam corrompidos, especialmente aqueles que continham as suas ideias mais inovadoras. Carolina estava sempre por perto durante estes incidentes, oferecendo uma ajuda, que mais parecia uma forma de supervisionar o caos que ela própria parecia orquestrar. O seu sorriso nunca vacilava, a sua postura sempre impecável. Amara sentia uma raiva fria a crescer dentro de si, mas controlava-se. Sabia que qualquer explosão emocional seria usada contra ela, pintando-a como instável ou difícil de trabalhar. Um dos seus designs mais promissores, um casaco desconstruído com um intrincado trabalho de patchwork de diferentes texturas e cores, que Amara via como a peça central da sua mini-coleção Reconstrução, tinha sido elogiado pela própria Sra. Vasconcelos numa avaliação preliminar. Um raro aceno de aprovação da diretora criativa, que pareceu acender um fogo ainda maior na hostilidade de Carolina. Amara viu o brilho fugaz de algo que se assemelhava à inveja nos olhos azuis e frios da colega. Poucos dias depois, o desastre aconteceu. Amara chegou ao ateliê de manhã cedo, ansiosa por continuar a trabalhar no casaco. Tinha deixado a peça cuidadosamente coberta na sua mesa de corte na noite anterior. Ao levantar a capa protetora, o seu coração afundou. Uma grande mancha escura, inconfundível, de café ou algo semelhante, espalhava-se por uma das secções mais visíveis do patchwork, arruinando irremediavelmente um tecido delicado que ela tinha levado semanas a encontrar. Lágrimas de frustração e raiva picaram-lhe os olhos. Olhou em volta. O ateliê ainda estava quase vazio.
Carolina ainda não tinha chegado. Mas Amara sabia, com uma certeza dolorosa, quem estava por detrás disto. Era um golpe baixo, um ato de sabotagem calculado para a minar no momento em que o seu talento começava a ser reconhecido. Foi Sofia Mendes quem a encontrou assim, parada em frente à mesa, os ombros curvados, a olhar para a peça destruída com uma expressão de desolação. Sofia, que normalmente passava despercebida, aproximou-se timidamente. Amara, o que aconteceu? Perguntou, a voz suave. Amara apenas apontou para a mancha. As palavras não saíam. Sofia arquejou. Oh não, isto é terrível. Os seus olhos encontraram os de Amara, e neles havia uma compreensão que ia além da simples simpatia. Eu vi a Carolina perto da tua mesa ontem à noite, quando já todos tinham saído, disse Sofia, a voz pouco acima de um sussurro. Ela disse que tinha esquecido uns papéis. Achei estranho na altura a forma como ela olhou para o teu casaco. A confissão de Sofia pairou no ar. Para Amara, foi como se uma pequena luz se acendesse na escuridão. Ela não estava sozinha a ver, e a aparente inocência de Carolina começava a ter fissuras visíveis para outros. Aquele incidente com o casaco foi o ponto de viragem para Amara. A devastação inicial deu lugar a uma determinação fria. Não podia mais permitir que Carolina minasse impunemente. Não podia deixar que o seu trabalho, o seu sonho, fosse destruído por inveja e preconceito. Passou o resto da manhã a limpar a maior parte da mancha, mas o tecido delicado ficou irremediavelmente danificado. Teria de recomeçar aquela secção, encontrar um tecido semelhante, perder tempo precioso. Mas enquanto as suas mãos trabalhavam, a sua mente maquinava. Decidiu que, a partir daquele momento, documentaria tudo. Cada comentário depreciativo, cada acidente, cada olhar enviesado. Anotaria datas, horas, testemunhas, se as houvesse. Tiraria fotografias discretas. Aquela noite em casa, no seu pequeno apartamento no Intendente, com o som da cidade a entrar pela janela, Amara não esboçou apenas designs. Descreveu cada incidente, cada sentimento de frustração e injustiça, como se estivesse a construir um dossiê. No dia seguinte, no ateliê, Amara abordou o seu trabalho com uma nova postura. Por fora, continuava profissional e focada. Por dentro era uma observadora atenta, os seus sentidos aguçados para qualquer sinal de hostilidade. Começou a refazer a secção danificada do casaco, optando por um tecido ligeiramente diferente, mas que surpreendentemente acrescentou uma nova dimensão ao design. Era a sua própria forma de reconstrução, literal e metafórica. Sofia Mendes, depois da sua confissão hesitante, tornou-se uma aliada inesperada. Aproximou-se de Amara durante a pausa para o almoço, que Amara costumava passar sozinha na pequena copa do ateliê. Eu sinto muito pelo que aconteceu, Amara, disse Sofia, mexendo no seu iogurte. Não é justo. Todos vemos o teu talento. Amara olhou para ela, um pequeno sorriso a surgir nos seus lábios. Obrigada, Sofia. Significa muito para mim ouvir isso. A partir daquele dia, uma amizade discreta começou a florescer entre elas. Sofia partilhava com Amara as suas próprias observações sobre a dinâmica do ateliê, sobre os comentários que ouvia nos corredores, sobre a forma como Carolina manipulava as situações a seu favor. Um dia, Sofia mencionou ter visto Carolina a mexer no computador de Amara quando esta se tinha ausentado por breves momentos. Não sabia o que ela tinha feito, mas achara o comportamento suspeito. Com a ajuda subtil de Sofia, Amara começou a reunir pequenas provas. Um e-mail de Carolina a sugerir uma alteração num pedido de material que resultou na entrega do tecido errado. Um registro de acesso ao sistema que mostrava Carolina a entrar na pasta de Amara pouco antes de um ficheiro importante ser corrompido. Eram peças de um puzzle, e Amara encaixava-as pacientemente. Não sabia ainda como usaria aquela informação, mas sentia-se menos impotente. Já não era apenas a sua palavra contra a de Carolina. Enquanto isso, a pressão para a Moda Lisboa aumentava. A senhora Vasconcelos fazia avaliações cada vez mais frequentes, o seu olhar crítico a percorrer cada protótipo. Amara, apesar de todos os obstáculos, conseguiu apresentar uma mini-coleção coesa e impressionante. Os seus designs eram uma lufada de ar fresco no estilo por vezes austero da Casa Vasconcelos. Havia neles uma alegria, uma celebração da forma e da cor que não passava despercebida. Mesmo Carolina, com a sua hostilidade habitual, parecia por vezes lançar olhares furtivos de algo que se assemelhava à admiração relutante, ou talvez apenas a um cálculo mais apurado da ameaça que Amara representava. A data da apresentação interna final foi marcada.
Seria a última oportunidade para os designers mostrarem as suas peças antes da seleção final para o desfile. Amara sentia um nó no estômago. Sabia que aquela apresentação seria mais do que apenas mostrar roupas. Seria o seu momento de se defender. As semanas que antecederam a apresentação interna final foram de uma intensidade quase febril. Amara trabalhava até tarde, muitas vezes sendo a última a sair do ateliê, sob o olhar atento das luzes frias que iluminavam as mesas de design desertas. Refinava cada detalhe da sua coleção, cada costura, cada acabamento. O casaco desconstruído, outrora sabotado, renascera ainda mais belo, o novo tecido a conferir-lhe uma profundidade inesperada. Era um símbolo da sua própria resiliência. Sofia era a sua confidente silenciosa, oferecendo uma chávena de chá quente nas noites longas ou simplesmente um olhar de encorajamento. Por vezes, ajudava Amara a organizar as provas que tinham vindo a reunir, pequenas peças de um mosaico que pintava um quadro claro da má-fé de Carolina. Tens de ter cuidado, Amara, dizia Sofia. Ela é capaz de tudo para não perder o seu lugar de destaque. Amara sabia disso, mas o medo inicial tinha sido substituído por uma espécie de calma determinada. Não se tratava de vingança, mas de justiça. De reivindicar o seu espaço, o seu direito de criar sem ser sabotada ou diminuída. A sua apresentação não seria apenas sobre moda, seria sobre integridade. Carolina, por sua vez, exibia uma confiança quase arrogante. Os seus designs, embora tecnicamente competentes, careciam da originalidade e da alma que emanavam das peças de Amara. Carolina confiava na sua imagem, nas suas ligações, na sua capacidade de se autopromover. Amara era uma anomalia, um erro no sistema que ela, Carolina, se encarregaria de corrigir. Finalmente, o dia da apresentação chegou. A grande sala de reuniões do ateliê fora transformada num showroom improvisado. A senhora Vasconcelos estava sentada ao centro de uma pequena comitiva que incluía os diretores de produção e marketing e, para surpresa de muitos, 2 influentes jornalistas de moda que tinham sido convidados a assistir em primeira mão. A atmosfera era carregada de eletricidade. Carolina foi a primeira a apresentar. Desfilou os seus modelos com a sua graça habitual, explicando os conceitos com uma eloquência ensaiada. Eram peças elegantes dentro do esperado para a marca Vasconcelos, mas não havia nelas qualquer rasgo de verdadeira inovação. Recebeu aplausos educados e a senhora Vasconcelos acenou com a cabeça, a sua expressão, como sempre, indecifrável. Então foi a vez de Amara. Respirou fundo. Sentiu o olhar de Sofia, encorajador. Endireitou os ombros à sua própria criação. Um vestido cor de ébano com detalhes vibrantes em fio dourado que realçava a sua figura com uma elegância majestosa, a dar-lhe confiança. Caminhou para o centro da sala. A sua voz, inicialmente um pouco trêmula, ganhou firmeza à medida que começou a falar. Apresentou cada peça da sua mini-coleção Reconstrução, explicando a inspiração por detrás de cada corte, de cada escolha de tecido, de cada detalhe que contava uma história. Falou da sua herança, da beleza da diversidade, da necessidade de reconstruir não apenas as roupas, mas a própria forma como se encarava a moda e quem tinha o direito de pertencer a esse mundo. Os seus modelos, vestindo as peças com orgulho, pareciam personificar a sua visão. Havia uma força, uma autenticidade no seu trabalho que prendeu a atenção de todos. Quando terminou de apresentar os designs, fez uma pausa. Projetou um último slide no ecrã. Não era um esboço, nem uma fotografia de uma peça. Era uma citação de um designer famoso sobre a importância da integridade e da honestidade no processo criativo. O caminho para criar algo verdadeiramente belo, começou Amara, a sua voz clara e ressonante, é muitas vezes repleto de desafios. Alguns são inerentes ao próprio ato de criar. Outros são inesperados. No ecrã seguinte surgiu uma linha do tempo visual, elegante e minimalista. Mostrava a evolução de uma das suas peças-chave, o casaco, o esboço original. Depois uma fotografia discreta do tecido manchado, com a data e hora visíveis. Ao lado, um pequeno ícone que, para quem soubesse ler nas entrelinhas, como a senhora Vasconcelos, que tinha acesso aos registros, indicava um acesso não autorizado à sala de materiais naquela data. Seguiam-se imagens da reconstrução da peça, do trabalho árduo para a recuperar. Amara não mencionou o nome de Carolina. Não fez acusações diretas. Apenas apresentou os factos, a narrativa, por detrás da sua coleção, de forma sutil, mas incisiva. A verdadeira reconstrução, concluiu, olhando diretamente para a senhora Vasconcelos,
Exige não só talento, mas também resiliência, honestidade e um profundo respeito pelo trabalho, o nosso e o dos outros. Acredito que esta coleção reflete esses valores. Um silêncio pesado instalou-se na sala quando Amara terminou de falar. Todos os olhares estavam fixos nela. Depois deslizaram para o ecrã onde a linha do tempo visual ainda brilhava discretamente e finalmente para Carolina Amaral. O rosto de Carolina, normalmente tão composto, estava pálido como cera. Os seus olhos, antes cheios de desdém, agora espelhavam um pânico mal disfarçado. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, talvez um desmentido indignado, mas nenhum som saiu. A senhora Beatriz Vasconcelos permaneceu imóvel por um longo momento. O seu rosto, uma máscara de impassibilidade profissional, não traía qualquer emoção. Mas Amara, que aprendera a ler os sinais mais subtis na diretora criativa, notou um ligeiro endurecimento da sua mandíbula, um brilho gélido nos seus olhos azuis, enquanto estes se fixavam em Carolina, e depois mais suavemente em Amara. Os dois jornalistas de moda presentes trocavam olhares significativos e rabiscavam freneticamente nos seus blocos de notas. Percebiam que havia ali uma história muito mais profunda do que uma simples apresentação de coleção. A tensão era palpável, cortante como os alfinetes que prendiam os tecidos nas mesas de modelagem. Sofia Mendes, sentada discretamente num canto, prendeu a respiração, os olhos fixos em Amara com uma mistura de admiração e ansiedade. Finalmente, a senhora Vasconcelos quebrou o silêncio. A sua voz era calma, mas com um tom de aço. Obrigada, Amara. Uma apresentação muito eloquente e designs notáveis. Não disse mais nada sobre o último slide, mas o peso das suas palavras pairou no ar. Faremos uma pausa. A equipa de gestão reunirá brevemente. Os resultados e as decisões sobre a coleção da Moda Lisboa serão comunicados internamente nos próximos dias. A reunião foi dada por encerrada. Os jornalistas foram discretamente acompanhados para fora. Os outros designers começaram a dispersar, lançando olhares curiosos e sussurrando entre si. Carolina levantou-se abruptamente, o rosto afogueado, e saiu da sala quase a correr, sem olhar para ninguém. Amara sentiu as pernas tremerem ligeiramente. Tinha feito. Tinha dito a sua verdade, da forma mais profissional e contundente que conseguira. Agora o resultado estava nas mãos da senhora Vasconcelos. Sofia aproximou-se dela, os olhos a brilhar. Isso foi incrível, Amara. Foste tão corajosa. Amara deu um sorriso cansado. Eu tinha de o fazer, Sofia. Por mim, pelo meu trabalho. Os dias seguintes foram de uma ansiedade excruciante. O ateliê fervilhava de rumores. Carolina não apareceu para trabalhar no dia seguinte à apresentação, alegando uma indisposição súbita. Amara tentava concentrar-se nas suas tarefas, mas a incerteza pairava como uma nuvem. Teria sua ousadia valido a pena, ou teria ela assinado a sua própria sentença profissional? Na sexta-feira à tarde, a secretária da senhora Vasconcelos informou Amara que a diretora criativa desejava vê-la no seu gabinete. O coração de Amara deu um salto. Ao entrar no elegante escritório, encontrou a senhora Vasconcelos, a sua secretária, a examinar uns esboços. Sente-se, Amara, disse ela, sem levantar os olhos. Amara sentou-se na borda da cadeira, as mãos suando frio. A senhora Vasconcelos finalmente levantou o olhar. Encarou Amara por um momento, uma expressão séria no rosto. A sua apresentação foi invulgar, e as suas acusações, embora veladas, são extremamente graves. Amara engoliu em seco. Eu apenas apresentei os factos, senhora Vasconcelos, tal como os vivi. Os factos, repetiu a diretora. Realizámos uma investigação interna discreta nestes últimos dias, analisámos os registros, os e-mails, falámos com algumas pessoas. Fez uma pausa. A sua colega Sofia Mendes corroborou alguns dos incidentes que insinuou. O coração de Amara batia descompassado. A Carolina Amaral, continuou a senhora Vasconcelos, a voz fria como gelo, foi confrontada com estas discrepâncias. Ela não ofereceu uma explicação satisfatória. Outra pausa. A sua participação na coleção da Moda Lisboa foi significativamente reduzida, e ela estará a gozar uma licença sabática prolongada com início imediato. Amara sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase a deixou sem ar. Não era uma demissão explícita, mas a mensagem era clara. Carolina tinha sido afastada. Quanto a si, Amara, disse a senhora Vasconcelos, e pela primeira vez, Amara viu um brilho de algo que se assemelhava a respeito nos seus olhos. A sua mini-coleção Reconstrução não só fará parte integral da nossa apresentação na Moda Lisboa, como terá um destaque especial. O seu talento é inegável, mas a sua
força de caráter e a sua integridade, nessas circunstâncias, são igualmente impressionantes. Levantou-se. A Casa Vasconcelos valoriza a excelência. E você, Amara, demonstrou excelência em mais do que uma área. Estendeu a mão a Amara. Parabéns e prepare-se. A Moda Lisboa será apenas o começo para si. Amara apertou-lhe a mão, um turbilhão de emoções a percorrê-la. Tinha conseguido, tinha lutado e tinha vencido. A notícia da licença sabática de Carolina e do destaque concedido à coleção de Amara espalhou-se pelo ateliê como um rastilho de pólvora. A atmosfera mudou drasticamente. Os sussurros anteriores, carregados de especulação e malícia, deram lugar a um respeito cauteloso em relação a Amara. Alguns colegas que antes a ignoravam ou participavam subtilmente no ostracismo instigado por Carolina, agora procuravam a sua opinião, elogiavam os seus designs com um entusiasmo recém-descoberto. Amara recebia estes elogios com graciosidade, mas também com uma dose saudável de ceticismo. Sabia que o respeito conquistado sob estas circunstâncias era frágil, mas era um começo. Sofia estava radiante. Eu sabia que conseguirias, exclamou, abraçando Amara com força. A Sra. Vasconcelos fez a coisa certa. Tivemos sorte, que ela valoriza a verdade mais do que as aparências, respondeu Amara, embora soubesse que não fora apenas sorte. Fora a sua coragem, as provas que reunira e a força inegável do seu trabalho. As semanas que se seguiram até à Moda Lisboa foram uma correria. Amara, agora com o apoio total da equipa de produção, trabalhou incansavelmente para aperfeiçoar cada peça da sua coleção. A Sra. Vasconcelos supervisionava o processo com o seu habitual rigor, mas havia um novo tom na sua interação com Amara, uma consideração que antes não existia. Pedia a sua opinião sobre detalhes da encenação do desfile, sobre a escolha das modelos para as suas peças. E Amara, com uma confiança crescente, respondia com ideias claras e inovadoras. A noite do desfile da Vasconcelos Design na Moda Lisboa chegou. Os bastidores eram um turbilhão de atividade controlada. Modelos apressadas, cabeleireiros e maquilhadores a dar os últimos retoques, o cheiro à laca e a excitação a pairar no ar. Amara, vestindo um elegante macacão preto de sua autoria, com um colar vistoso de contas coloridas que a sua mãe lhe oferecera, observava tudo com uma calma surpreendente. Sofia estava ao seu lado, igualmente nervosa e excitada. Quando as luzes da passarela se acenderam e a música começou, o coração de Amara deu um salto. A primeira modelo a entrar com uma criação sua era uma jovem negra, de cabelo rapado, que caminhava com uma confiança magnética. O público, uma mistura de críticos de moda, compradores, celebridades e influenciadores, reagiu com um murmúrio de aprovação. Peça após peça, a coleção Reconstrução de Amara desfilava, uma celebração vibrante de cor, textura e forma. Havia nela uma história, uma mensagem de resiliência e beleza redescoberta que transcendia a simples roupa. Eram armaduras e adornos, a um só tempo. O clímax foi o casaco desconstruído, agora uma obra-prima de complexidade e harmonia, usado por uma modelo plus size e que o exibia com uma elegância régia. O aplauso que se seguiu foi estrondoso, genuíno. Nos bastidores, Amara sentiu lágrimas a quererem surgir, mas desta vez eram de pura alegria e alívio. No final do desfile, quando a Sra. Vasconcelos subiu à passarela para agradecer, puxou Amara pela mão para junto de si. E a força criativa por detrás de muitas destas peças notáveis, a nossa talentosa designer Amara Oliveira, anunciou a diretora, a sua voz ecoando pela sala. Os aplausos redobraram. Amara, sob os holofotes, sentiu o calor da aceitação, o reconhecimento do seu talento, da sua luta. Olhou para a multidão e viu rostos sorridentes, alguns até comovidos. Nos dias que se seguiram, as críticas foram unânimes. A coleção de Amara foi aclamada como o ponto alto do desfile da Vasconcelos, elogiada pela sua originalidade, pela sua mensagem poderosa e pela sua beleza inegável. O seu nome começou a circular nos círculos da moda, não como uma curiosidade, mas como uma força a ser reconhecida. Recebeu propostas para entrevistas, convites para outros eventos. De volta ao ateliê, a dinâmica tinha mudado para sempre. Amara já não era a novata desajeitada, outra. Era uma designer respeitada, uma voz que contava. Alguns dos seus colegas que antes a tinham desprezado, agora vinham pedir-lhe conselhos, partilhar ideias. Ela tratava todos com a mesma cortesia profissional, mas havia uma nova fronteira, uma autoconfiança que não permitia mais que a diminuíssem. Numa tarde soalheira, algumas semanas depois da Moda Lisboa, Amara estava na sua estação de trabalho a esboçar ideias para a próxima coleção.
A luz dourada de Lisboa entrava pela janela, iluminando os seus desenhos. Sentia-se cansada, mas de uma forma boa, produtiva. A luta tinha sido árdua, as cicatrizes permaneceriam, mas ela tinha provado a si mesma e ao mundo que o respeito não era algo que se pedia, mas que se conquistava. E ela tinha conquistado o seu com talento, coragem e uma inabalável crença na beleza da sua própria verdade. Olhou para o seu reflexo no vidro da janela. Uma mulher negra, gorda, talentosa, forte. E sorriu. A reconstrução estava apenas a começar. Inspirada pela coragem de Amara, Sofia também começou a encontrar a sua própria voz, defendendo designs mais inclusivos e desafiando subtilmente algumas das normas mais antiquadas do ateliê. A senhora Vasconcelos continuava a ser uma figura exigente, mas o seu relacionamento com Amara evoluíra. Havia um reconhecimento tácito da provação pela qual Amara passara e da forma como ela a superara. Por vezes, Amara apanhava a diretora criativa a observá-la com uma expressão que misturava admiração e talvez uma ponta de remorso pela cegueira inicial da instituição que ela representava. A Casa Vasconcelos começava, ainda que lentamente, a abraçar uma visão mais ampla de beleza e talento, e Amara estava na vanguarda dessa transformação. Não era um caminho fácil. Amara ainda enfrentava momentos de dúvida, o eco das antigas inseguranças a sussurrar-lhe aos ouvidos. Havia dias em que se sentia exausta pela necessidade constante de provar o seu valor, de estar sempre um passo à frente para combater estereótipos. Mas lembrava-se da força que descobrira em si mesma, da sensação de ver os seus designs ganharem vida na passarela, do olhar de respeito nos olhos daqueles que antes a tinham subestimado. Começou a usar a sua crescente plataforma para falar sobre inclusão na moda, participando em painéis de discussão, dando entrevistas onde não se coibia de abordar as questões da gordofobia e do racismo na indústria. A sua voz, inicialmente hesitante, tornava-se cada vez mais assertiva, mais poderosa. Ela não era apenas uma designer, era uma agente de mudança. Numa tarde de primavera, enquanto caminhava pelo Chiado, viu um de seus casacos da coleção Reconstrução em destaque na montra de uma loja de luxo. Parou por um momento, observando a peça. Era mais do que um casaco. Era um testemunho da sua jornada, um símbolo da sua capacidade de transformar dor em beleza, adversidade em arte. Lembrou-se das palavras que costumava repetir para si mesma. O meu talento não tem tamanho nem cor. Agora, sabia que eram verdadeiras não só para si, mas como uma mensagem para todos aqueles que se sentiam marginalizados ou invisíveis. A moda, no seu melhor, deveria ser uma celebração da humanidade em toda a sua diversidade. E ela, Amara Oliveira, estava determinada a fazer parte dessa nova narrativa, um design de cada vez, um ponto de luz numa indústria que precisava desesperadamente de mais cor, mais formas, mais corações abertos. O sol de Lisboa aquecia-lhe o rosto. Amara sorriu, um sorriso genuíno e profundo, e continuou o seu caminho, os seus passos firmes no empedrado histórico, o futuro à sua frente, vasto e cheio de possibilidades. A sua reconstrução pessoal e profissional estava em pleno andamento, e ela estava pronta para o que viesse a seguir.